Bom dia. Eu vou dar continuidade aqui, mais ou menos na mesma linha que a Vera iniciou, ou seja, vou resgatar já a fala a partir da questão da privatização. Então, quando a gente fala de OS, a gente está falando de uma organização social. Esse é o nome, né? É um nome fantasia, é uma qualificadora. É quando eu qualifico uma ONG, uma organização não governamental, que no caso brasileiro, do ponto de vista jurídico, as ONGs podem ser ou uma associação civil ou uma fundação privada, ambas são registradas em cartório. Quando eu dou esse nome bonitinho, organização social, é um nome fantasia. Como eu disse, é uma qualificadora para uma organização não governamental. E eu faço isso a partir de uma lógica, que é a lógica do chamado fenômeno da ONGização. Ou seja, eu começo a criar ONGs no Brasil a partir da metade dos anos 90. Nós tínhamos cerca de 2.000 ONGs registradas no Brasil, lá na metade de 90, 95, quando o Fernando Henrique assume o governo. Essas ONGs, a sua maioria, eram associações civis. Hoje nós temos mais de 300 mil. Tá? Então houve uma multiplicação exponencial de ONGs registradas em cartório. ONG também, ONG é um nome vulgar, né? Não é um nome jurídico que a gente dá, o nome jurídico é associação civil. Então eu começo a colocar um emaranhado de nomenclaturas. E por que eu começo a criar esse emaranhado de nomenclaturas? Porque quando eu transfiro um serviço público, a prestação do serviço do setor público para uma organização social, eu privatizo, mas privatizo de uma forma dissimulada, de uma forma mascarada. Tá? E por que eu faço dessa forma? Porque no tocante à educação, no tocante ao meio ambiente, no tocante à saúde, no tocante à cultura, eu não posso vender a entidade pública, ou seja, quando eu tenho, por exemplo, uma atividade econômica, eu vendo a empresa pública ou sociedade de economia mista. Essas foram as privatizações dos anos 90. Aqui no Rio Grande do Sul privatizamos a CRT, se privatizou parcialmente a SE, no âmbito federal se privatizou a Embratel, a Vale do Rio Doce. Aqui no Rio Grande do Sul, o bloqueio às privatizações se deu porque a gente incluiu uma emenda constitucional em 2002 exigindo um plebiscito prévio sempre que eu quiser privatizar Banrisul, Corsã, o que restou da CS, o Gás, Proced, César e CRM. É por isso que sobrou só Banrisul como banco público no Brasil. Como eu não posso privatizar vendendo a educação, nem vendendo a saúde, porque a Constituição define que elas são gratuitas, eu inventei, então, uma forma dissimulada ou mascarada de privatização, que é transferir o serviço para um privado. Eu transfiro o serviço, podendo até ceder servidores e ceder bens, mas a responsabilidade do serviço continua sendo minha, porque a Constituição assim define que educação, saúde, cultura são responsabilidades do Estado, e não um monopólio, mas responsabilidade do Estado. E quando o Estado oferecer, ele deve oferecer de forma gratuita. Para que o Estado possa oferecer de forma gratuita, tendo um mercado reduzido, a Vera deu um exemplo, olha, a gente tem menos de 20%. Significa mais ou menos que a gente tem 80% dos cidadãos que utilizam educação no Brasil precisando de uma educação pública e gratuita. A gente tem na saúde cerca de 75% utilizando o SUS. Ou seja, só há mercado para vender plano de saúde, ou para vender escola privada, ou para vender universidade, para cerca de 20-25% da população. Então, tem 3/4 da população que vai precisar do direito à educação de forma gratuita. E como tu faz para manter esse direito sem vender o patrimônio? Bom, tu criou essa. Então, olha só, desde o final da Segunda Guerra, o movimento ultraliberal, neoliberal, como a gente desejar, mas enfim, há uma radicalização dos princípios liberais, só que essa radicalização dos princípios liberais ela não consegue ter experiências governamentais. Desde lá dos anos 40, com Hayek, com Friedman, esses caras já defendiam a transferência de serviços para a iniciativa privada, em um estado enxuto, mínimo, como vocês quiserem. Eles não tiveram oportunidade histórica, porque havia o auge do estado do bem-estar social, o welfare state, operando na Europa naquele momento. Eles não tiveram, então, como operar essa transferência de serviços, não tiveram como criar um Estado ultraliberal de forma prática. É o que a gente chama de 30 gloriosos, os 30 gloriosos do welfare state. Mas lembre, o Estado do bem-estar social também era uma versão um pouco mais light, mas uma versão do Estado capitalista. Apenas com mais direitos sociais. Nós não estamos falando de um Estado socialista.
Esse Estado começa a ruir a partir da crítica dos anos 70, com a crise do petróleo. Então, o aumento do preço do barril do petróleo, criação do OPEP, gera os primeiros rachas no Estado do bem-estar social e as primeiras oportunidades para o Estado ultraliberal. A primeira oportunidade histórica, inclusive, é no Chile com Pinochet. Depois a gente vai ter Thatcher na Inglaterra em 79, Ronald Reagan nos Estados Unidos a partir de 80, e esse movimento vai se hegemonizando ao longo dos anos 80 e 90, e ele chega na América Latina nos anos 90. Chega com uma onda privatizadora, essa de venda de patrimônio. A segunda onda privatizadora é a onda das ONGs, que gera no Brasil dois fenômenos, OS e OCIDs. Então, isso começa pelo discurso do Collor, que não tem vigência em função do processo de impeachment, mas vai operar a partir dos mandatos do FHC. Então, a partir de 95, o governo Fernando Henrique cria o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, um documento teórico que vai embasar o surgimento do ultraliberalismo no Brasil através do seu braço administrativo, que é, e a Vera fez menção, o modelo de administração pública conhecido como gerencial, ou nova gestão pública, ou gerencialismo. Esse modelo, ele é a aplicação à administração pública da lógica ultraliberal. Ele começa, então, a ter vigência no Brasil a partir do discurso retórico do plano diretor e de um conjunto enorme de alterações legislativas, não só em âmbito infraconstitucional, como também em âmbito constitucional. Em 95, a gente aprova 5, olha só, a Constituição de 88. Em 95, menos de 7 anos depois, a gente aprova 5 emendas constitucionais no mesmo ano. São as emendas que possibilitam as privatizações. Emenda 5, 6, 7, 8 e 9, que é as que tiram o monopólio da Petrobras, tiram o monopólio do transporte terrestre e aquaviário, retiram o conceito de empresa brasileira da Constituição, tiram o monopólio do gás. Todos os monopólios que nós tínhamos sobre os serviços públicos são retirados em 95. Só que o governo Fernando Henrique não tinha força suficiente para reformar completamente a Constituição, é um cheque em branco de um valor muito alto. Então ele vai ter que negociar a reforma administrativa ao longo de todo o seu primeiro mandato. E só vai conseguir aprovar a grande emenda constitucional, que reduz bastante o capítulo sobre a administração pública, em 98. A emenda 19, de 4 de junho de 98. Essa é a chamada emenda da reforma administrativa, onde ele estabelece, digamos, os mantos